Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá no Novo Testamento, no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 27. Um texto muito conhecido, um texto que você provavelmente já ouviu, você já leu e já viu centenas e talvez milhares de mensagens tendo como base este texto. Capítulo 5, versículo 27. Eu queria antes dizer a você que nesta noite, o mínimo que você pode oferecer a Deus é o teu máximo, é o teu tudo. Você é uma pessoa diferenciada do mundo. Você pode ser odiado e invejado. Há pessoas que dizem que você não vai vencer. Há pessoas que apostam contra a sua vida. Mas o número de pessoas que te odeiam e que te invejam, perto daquelas que te amam e que te admiram, não significam absolutamente nada. Porque você serve a um Deus verdadeiro. Você tem em Jesus o seu escudo, você tem em Jesus a sua defesa. E Ele está sempre de mãos estendidas para nos atender, para nos guardar, para nos proteger e para nos exaltar. Jesus faz tudo por mim e por você. Por isso, nesta noite, o mínimo que você pode oferecer a Ele em adoração é o seu tudo, é o seu máximo. É assim que nós devemos ser na casa de Deus. Capítulo 5, versículo 27 de Marcos diz assim: ouvindo falar de Jesus, veio por detrás e entre a multidão tocou nos seus vestidos, tocou nas suas vestes. Esse texto nos remete a uma história muito conhecida de uma mulher que há 12 anos sofria com um fluxo de sangue, sofria com uma hemorragia incurável. 12 anos esta mulher gastava tudo que tinha, depositava suas esperanças, a sua fé na capacidade da medicina, na possibilidade de ser alcançada pela cura através da ciência. Mas um dia, essa mulher ouviu falar que Jesus passaria, e ela pensou com ela: tanto falam deste Jesus, tanto falam deste homem, eu acho que vou até lá, e penso que se eu tocar na orla dos seus vestidos, eu sairei de lá curada. Ela não colocou em dúvida, ela não disse: olha, talvez, pode ser, quem sabe, quiçá eu tocando nas orlas do vestido dele, eu consiga ser curada. Mas ela depositou uma fé fervorosa e disse: eu vou tocar na orla dos vestidos dele e eu serei curada. Nós temos um Jesus que cura, nós temos um Jesus que salva, nós temos um Jesus que muda histórias. E como muda a história? Eu conheço a história de uma mulher que estava grávida do 2º para o 3º mês, e ela contraiu rubéola, e os médicos queriam abortar aquela criança, porque diziam: esta criança vai nascer deformada, a senhora vai ter um monstrinho, não um filho. Mas aquela mulher disse: olha, eu sirvo a um Deus que é o Deus da perfeição, é o Deus que criou este mundo, é o Deus que criou o universo, é o Deus que fez o homem, e o meu filho vai nascer perfeito. E aquela mulher depositou a sua fé em Jesus Cristo. Passados os 9 meses, aquela mulher ficou internada com 42 graus de febre, 18 dias na UTI. E os médicos diziam: aborta que é melhor. E ela disse: aborta a sua ideia, porque a minha eu não vou abortar. E nasceu a criança, fisicamente perfeita, sem nenhum defeito, aparentemente perfeita. Mas a enfermeira lá do berçário disse o seguinte: olha, Cleusa,
o teu filho tem uma coisa estranha. Quando ele está dormindo, as meninas que estão com ele no berçário acordam e ele continua dormindo. Quando ele acorda, todas as meninas acordam. Logo ela disse, ele nasceu surdo. Os médicos fizeram todos os exames e aquela criança não tinha o aparelho auditivo. Ele não era apenas surdo, ele não tinha o aparelho auditivo. E os médicos diziam, olha, a senhora vai ter que colocá-lo numa escola especial. Ela disse, ele vai ser um garoto especial na escola. E passados alguns meses, Deus enviou na casa daquela família um homem de Deus chamado, por sinal, Jesus. Pastor Jesus Pedrace, da Assembleia de Deus do Bom Clima em Votuporanga. Estive pregando lá no dia 4 deste mês. E aquele homem chegou em casa e pegou a criança no colo, sem saber do seu problema, e começou a orar. E ele viu que descia algo sobre aquela criança e passava pelos seus ouvidos. E quando ele colocou aquela criança no colo da avó, a avó tossiu e a criança reagiu, porque ela estava ouvindo pela primeira vez. Essa criança hoje está com 23 anos praticamente. É músico, toca num grupo de louvor da Igreja Missão da Fé. É o meu filho caçula de 22 anos. A minha esposa, num determinado dia antes da cura, ela colocou meu filho sobre o berço, todo vestido de branco, e fez uma oração, dizendo, Senhor, o Senhor prometeu um filho perfeito. Eu disse aos médicos que o Senhor é o Deus da perfeição e meu filho não é perfeito. Então eu quero ter uma conversa séria com o Senhor. Ou o Senhor leva o meu filho hoje, ou o Senhor dê audição ao meu filho. Naquela noite, Deus enviou o pastor Jesus, que havia pedido um milagre através das mãos dele, para que ele pudesse ingressar no ministério. E Deus deu a ele este privilégio. A sua oração foi poderosa. E o meu filho hoje é músico, dá aula de música, dá aula de guitarra, ouve perfeitamente, tem um ouvido afinado, porque Jesus muda histórias. Jesus não é uma propaganda enganosa. Esta mulher que nós lemos aqui, ela tocou no ponto certo. Ela poderia ter tocado na manga das vestes de Jesus. Ela poderia ter tocado, quem sabe, na cintura. Mas ela foi tocar lá na orla. Sabe por quê? A orla nada mais é do que uma franja. As vestes sacerdotais tinham 4 franjas, 2 na frente e 2 atrás. E elas tinham ainda um fio de lã azul trançado. Você vai conferir isto lá no livro de Números, capítulo 15, versículos 38 a 41. E a mulher tocou exatamente lá, porque ela sabia que a franja representava a palavra e que a lã representava o cumprimento da lei. Ela não era uma mulher que não soubesse o que estava fazendo. Ela tocou no ponto certo. E tem algo, mistério interessante nesse lugar, nesse texto. A lei dizia que uma mulher impura, ao tocar em qualquer lugar, sentar-se numa cadeira, tocar qualquer objeto, tocar em alguém, ela tornava aquele objeto ou aquela pessoa imunda, impura, e ela deveria ficar até a tarde para banhar-se, lavar as suas vestes e então tornar-se pura novamente. E aquela mulher havia tocado em quem? Em Jesus Cristo, que havia acabado de encarar legiões de demônios que estavam no homem de Gadara. Logo em seguida Jesus recebe o pedido de Jairo: olha, Senhor, a minha filha está moribunda, eu preciso que o Senhor vá à minha casa. E Jesus é tocado por aquela mulher. E agora, pastor, aquela que Jesus estaria impuro? Acontece que se estivesse no lugar de Jesus qualquer outro rabino, ele teria feito com que a lei fosse cumprida de forma enérgica.
aquela mulher provavelmente seria escorraçada. Provavelmente aquela mulher pagaria o preço que a lei mandava, o preço que a lei determinava. Acontece que ela estava tocando no Filho de Deus, que purifica o homem de qualquer pecado. Aquela mulher tocou em Jesus, mas ela não tomou Jesus impuro. Tanto que Jesus depois vai lá na casa de Jairo e faz um milagre lá dentro. A mulher tocou, aquela hemorragia foi estancada, mas ela não se contentou e ela foi inteligente. Muitas vezes nós buscamos a bênção, nós queremos algo para a nossa vida e nós oramos então ao meio-dia, às 4 da tarde, mas nós nos recusamos a levantar pela madrugada e buscar a face do Senhor, porque é muito duro. Às 3 da manhã, levantar para orar não é fácil, principalmente no inverno. Aquela mulher, se ela tivesse desistido, ela sairia dali com aquela hemorragia estancada naquele dia. Mas o milagre ainda não havia acontecido, porque ela apenas teve o estancamento daquela hemorragia. Quando ela tocou na orla do vestido de Jesus, a hemorragia foi estancada. O sangue parou de correr. Mas o mal que provocava aquela hemorragia ainda não havia sido curado. Tanto que na sequência, nós vamos ver, Jesus reclama: alguém tocou em mim. E olha que interessante, esta mulher, ela chega naquele lugar como ninguém, desprezada, abandonada, humilhada, desqualificada, vítima de preconceito, complexada, como ninguém. Ela chega como ninguém, mas em pouco tempo ela já vira alguém, porque Jesus diz assim: alguém tocou em mim, alguém tocou em mim. E os discípulos insistem: mas mestre, tanta gente, o senhor está de brincadeira, tanta gente, o senhor vai falar que alguém tocou no senhor? Jesus diz: olha, alguém tocou porque saiu virtude de mim. Quando saiu a virtude, estancou o sangue. Aquela mulher permaneceu ali. E Jesus chega até ela. E diz a Bíblia que ela contou-lhe toda a verdade. Ela relatou a Jesus o que havia acontecido. A partir dali, Jesus diz para ela: admira a fé dela. Já a colocou na condição de alguém, e ela chegou como ninguém. Jesus admira a fé daquela mulher, e Jesus diz mais para ela: garante a salvação, a tua fé te salvou. E diz mais, ela sai dali, para quem chegou como ninguém, desacreditada, humilhada, cheia de complexos, de preconceito, como ninguém. Ela sai dali sendo chamada de filha. Jesus a chama de filha. Filha, a tua fé te salvou. Penso eu que aquela mulher, o maior problema dela, pastor, não era o problema físico, não era aquela hemorragia. O seu maior problema era na alma. Aquela mulher tinha um problema sério de alma. Ela vivia depressiva, porque o seu estado, a sua situação era de pura humilhação perante a sociedade da época. Por ser mulher, era relegada a segundo plano. E eu fico feliz quando leio Salomão falando da mulher virtuosa. E ele descreve para mim a mulher do século 21. A mulher que trabalha, a mulher que tece, a mulher que negocia, a mulher que cuida dos filhos, a mulher que cuida do marido. Uma mulher polivalente. Mas aquela mulher, com o fluxo de sangue, sofria um problema terrível. A sua alma era infeliz. E este é o grande mal do século. Vivemos um tempo em que as pessoas aparentemente vivem bem, aparentemente são felizes, mas há um problema sério
no âmago da alma. Cicatrizes, feridas que não cicatrizam, cicatrizes que incomodam, cicatrizes que estão ali há anos e que causam tristeza, faz com que a pessoa fique desanimada, faz com que a pessoa acredite naquilo que as outras dizem: você não vai vencer, você não é capaz. Mas nesta noite, o Senhor está dizendo para nós: eu mudo situações. Eu não curo somente o físico, eu não curo somente aquilo que é aparente, mas eu curo também a alma. O Espírito Santo vai lá e trabalha, acaricia a alma que está doente, a alma que está sofrendo. Eu estava pregando numa igreja, quando uma criança de 10 anos disse o seguinte: pastor, se Jesus cura a alma, pede para ele curar a minha. E eu admirei uma criança de 10 anos falando assim. Ele disse: pastor, lá em casa eu não vivo, porque o meu pai e a minha mãe vivem brigando o tempo todo. Eu sou uma criança infeliz, eu não tenho infância, eu não sei o que é brincar, eu não sei o que é sair com os coleguinhas. Uma criança doente da alma. E há tantos que vivem assim. Eu vou encerrar contando a história de um garoto que tinha apenas 1 ano e meio de idade. Este garoto, todos os dias, de segunda a segunda, ele era colocado sobre os ombros da sua irmã mais velha e levado até uma estação rodoviária. E lá, com apenas 1 ano e meio, aquela criança andava o dia inteiro com pés no chão, sem camisa, pedindo por uma moeda. Ele precisava levar dinheiro para sustentar o vício dos seus pais. Moravam embaixo de uma ponte, às margens do rio Tietê. Um belo dia aquela criança estava dormindo e o pai, nervoso porque não teve dinheiro para comprar a sua pinga, a sua cachaça, ele chutou uma lamparina e ela derramou o querosene, que escorreu com uma chama de fogo e pegou no braço daquela criança. E aquela criancinha de 1 ano e meio agora gritava desesperada, com dor. O pai pega aquela criança e queria jogar no rio para se livrar do problema. Mas há uma coisa que precisa ser dita: Deus te ama como você é, mas Ele se nega a te deixar como está. Ele quer transformar, Ele quer mudar, Ele quer alterar a rotina da sua vida. Seja a vida espiritual, seja a vida material, seja a sua vida financeira, a sua vida conjugal, a sua vida ministerial. Deus faz assim. Ele te ama como você é, mas Ele se nega a te deixar na mesmice, a te deixar como você está. E aquela criança tinha esta promessa de Deus: eu vou mudar a vida dessa criança. E o tempo foi passando. Chegou um momento que aquela criança que havia sofrido, que todos os dias apanhava do seu pai com 1 ano e meio, aquela criança nutria um ódio do pai biológico. Aquela criança era movida por uma raiva, por uma vontade de vingança. Mas um dia Deus mandou um casal lá embaixo da ponte, um casal de pastores, e disse: leva essa criança e dê a ela o amor que ela nunca teve. Dê a ela o amor de pai, o amor de mãe, o amor que eu dou a vocês. Dê a esta criança. E aquele casal de pastores pegou aquela criança, levou para casa, cuidou. Aquela criança não cresceu muito, mas aquela criança cumpriu-se na vida dela o que aquele pai adotivo, pouco antes de morrer, havia dito para sua esposa: cuida dele, cuida dele. Ele vai me substituir no altar, ele vai ser um pregador da palavra de Deus. Aquela criança está aqui hoje. Aquela criança sou eu.
eu nutri um ódio pelo meu pai biológico, que vocês não fazem ideia. E tinha ao mesmo tempo uma revolta com Deus por ter tirado meu pai adotivo de forma tão repentina da minha vida. E eu carregava aquilo na minha alma. Eu era doente da alma. O meu pai biológico só me deu amor. O meu pai biológico me acordava com carinho, com beijo. O meu pai adotivo, melhor dizendo, o meu pai biológico só me acordava aos gritos, batendo, xingando, amaldiçoando. Mas o meu pai adotivo me tratava com amor, com carinho. E eu tinha este ódio do meu pai biológico. E tinha também esta revolta com Deus. Por que levou meu pai adotivo? Mas eu passei por um tratamento. Um dia o Senhor me chamou num culto como este e trabalhou a minha alma e me curou. Eu choro hoje porque meu pai biológico não está presente. Eu não posso abraçá-lo e dizer: pai, me perdoa porque eu te odiei. O meu pai adotivo também está morto, mas eu tive com ele momentos de alegria e fui curado desta dor, desta ferida que estava na minha alma. Eu não sei qual é a sua situação, eu não sei por que situação você tem passado. Eu sei que esta mulher aqui, ela chegou perante Jesus como se nada fosse, como um lixo da sociedade, como escória da sociedade, mas ela saiu de lá chamada de filha. Eu não sei por que você passa, qual é a situação que você enfrenta. Pastor, eu frequento a igreja aos domingos, às quintas, às terças, ou às quartas, ou às sextas. Eu faço a minha oração. Pastor, eu sou isso, eu sou aquilo. Eu leio a Bíblia, eu canto, eu faço. Jesus, um dia orando com seus amigos no monte, ele disse para eles o seguinte: a minha alma está angustiada até a morte. Aquele cego de Jericó usou um segredo, usou uma senha, que se nós fôssemos tão inteligentes quanto ele, nós usaríamos toda hora. Penso eu, a Bíblia não diz, mas ela conta a história do cego de Jericó, que ele gritava uma frase que causou em Jesus um impacto muito grande. Ele gritou uma senha: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus sabia que era da raiz de Davi, mas até então, provavelmente, ele não tivesse ouvido alguém expressar, alguém dizer: Jesus, filho de Davi. Aquilo mexeu com o emocional de Jesus, aquilo mexeu lá dentro da alma. Alguém me reconheceu. Quando o pastor vai pregar em algum lugar e alguém diz: Ednelson, de onde que ele é? É da Assembleia de Deus de Marília, mas não me lembro, mas quem? Lá do pastor, do pastor Elende. O pastor fica com o coração saltando pela boca de alegria, porque nós temos um referencial. O cego tinha um referencial: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Se nós usarmos alguma estratégia que chame a atenção de Jesus, nós seremos alcançados naquilo que nós necessitamos. Eu não sei o que você precisa hoje, eu sei que Jesus tem para te dar. Seja o que for, seja qual for o seu problema, Jesus está aqui e Ele tem a solução para o seu problema. Ele tem a resposta para a sua pergunta, seja ela a mais difícil que for. Jesus ama responder. Jesus ama quando ele sente que sai virtude dele. Toca no ponto certo, use a frase certa, use a estratégia que o cego de Jericó usou, use a estratégia que a mulher cananeia usou. Mas Jesus, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. Foi uma forma de chamar a atenção de Jesus, e a filha dela foi liberta instantaneamente. A mulher do fluxo de sangue, ela encontrou um jeito: eu vou tocar na orla. Às vezes nós erramos a nossa mira. Jesus está aqui
e nós estamos olhando para cá. Jesus está ali e nós estamos olhando para cá. Se nós usarmos a estratégia certa, nós vamos alcançar aquilo que nós precisamos. Eu vou encerrar dizendo, Davi, num dos salmos mais lindos, Salmo 17, versículo 6, tem uma tradução que é fantástica. Davi diz assim: Senhor, eu sei que o Senhor quer me ouvir, então inclina os teus ouvidos, porque eu vou falar. Nós fazemos o contrário. Senhor, fala comigo, eu quero ouvir o Senhor falando. Quando nós dissemos, Senhor, agora eu quero falar, eu sei que o Senhor quer me ouvir. Nós temos algo importante lá em Mateus capítulo 6, versículo 9. Você tem uma frase fantástica. A oração do Pai Nosso, Jesus ensinou, e a frase chave que abre qualquer porta é quando ele diz assim: Pai Nosso. Pai Nosso. Só eu e você temos direito a esta oração. Quem não é filho de Deus não tem direito a esta oração. João capítulo 1, versículo 12 diz claramente isto: se você não aceitar a Jesus como seu Salvador, você não é filho de Deus. Se você não é filho, você não pode chamá-lo de pai. Então a oração do Pai Nosso é para nós que somos filhos. E quando você grita Pai, o céu para. Augusto Cury escreve numa obra chamada Os Segredos do Pai Nosso, e ele mostra como nós deixamos Deus solitário. Nós só recorremos a Deus quando a situação não dá mais. Nós só buscamos a Deus quando nós estamos na miséria. Quando estamos bem, dificilmente lembramos. Este é o homem, este é o ser humano. Mas quando você que é filho, olha para o teu pai e diz: Pai, você está tão lindo hoje. Mãe, como você está linda. Logo a gente que é pai fala: lá vem pedido. Quanto tempo faz, filho, que você não senta com teu pai e diz assim: Pai, como é que está a tua vida, pai? Como é que estão os seus sentimentos? Nós deixamos Deus sentado lá no trono, isolado, porque nós temos preguiça às vezes, ou não temos o compromisso de falarmos uma vez por dia: Pai. Ele quer ser chamado de pai. Ele ama ser chamado de pai. É a coisa mais gostosa para o pai, é quando o filho chega e diz: Pai, tudo bem, pai? Ou quando ele está em perigo: Pai, ou mãe. Davi sabia disso, e ele diz: Senhor, eu quero agora falar. Eu sei que o Senhor quer me ouvir. Eu penso que Davi devia estar pensando o seguinte: eu sei que o Senhor está doidinho para me ouvir, agora eu vou falar. Inclina os teus ouvidos para cá, vai, vira tudo para cá, que agora eu vou falar. Nem que seja para pedir, mas vai falar. Quanto tempo faz que você não fala com seu pai? Faça como Davi. Busca no pai aquilo que você precisa. Deus nunca se cala. Deus nunca nos deixa sozinhos. Eu sei disso porque um dia eu estava pregando e levantou um homem no meio da igreja. Era um culto somente para homens. A igreja estava cheia de homens. Levantou um homem lá do meio da igreja e veio até o altar e disse: você é Jair Viana, não é? Eu falei: sou eu mesmo. Faz 3 anos que eu te procuro para te matar. 3 anos que eu quero te matar. Eu sou radialista, sou jornalista, e num dos programas eu falei dele, e ele guardou isso no coração. E ele disse: eu quero te matar faz 3 anos. E subiu no altar, tomou o microfone da minha mão e disse: por 3 anos eu procurei este homem com um revólver carregado, mas hoje eu posso encontrá-lo, e eu estou com a Bíblia Sagrada, porque eu fui alcançado pelo poder de Deus. Jesus muda situações. Jesus muda histórias.
Aquele homem tentou atirar em mim 3 vezes. E nas 3 vezes ele não conseguiu. Numa ele viu muitos policiais e não tinha nada disso. Numa outra ele viu homens de brancos me cercando. E numa outra ele viu 2 espadas que me protegiam e ele não conseguia atirar. Hoje ele é um cristão, hoje ele prega a palavra de Deus. Jesus transforma vidas, Jesus transforma situações. Basta que nós usemos a nossa perspicácia, usemos tática, como usou o cego de Jericó, como usou a mulher da Cananeia, como usou esta mulher do fluxo de sangue, como usou Davi. Se nós seguirmos por aí, nós vamos alcançar aquilo que nós buscamos. Que Deus possa te alcançar naquilo que você precisa. Que o Espírito Santo possa entrar lá no fundo da sua alma e massagear, e não deixar nenhum resquício, nenhum resíduo daquilo que um dia te fez sofrer, daquilo que um dia lhe foi falado, machucou, e você carrega isso ainda hoje. Mas que o Espírito Santo possa ministrar sobre você cura da alma. É o que o mundo está precisando. Que Deus possa abençoá-los cada dia mais. Que Deus possa continuar derramando o seu poder sobre esta igreja. E eu tenho certeza, eu tenho fé que vocês vão ter dificuldade aqui para acomodar tanta gente. Essas portas serão abertas e eu creio que vocês vão ter que sair daqui, porque Deus não é um Deus que brinca. Uma porta aberta como esta, com certeza, é para acolher vidas que estão necessitadas, vidas que estão desgarradas, vidas que estão sofrendo lá dentro. Lá dentro. Vocês vão ver quantas pessoas, se você abrir o gabinete do pastor, só para atender pessoas com problemas na alma, o pastor não consegue atender tanta gente. O secretário de saúde disse um dia que 80% das pessoas que procuram as unidades básicas de saúde têm problemas de solidão, têm problemas na alma. Elas querem ouvir ou ser ouvidas, elas querem falar com alguém. Que Deus possa abençoá-los cada dia mais, em nome de Jesus.